Vou passar a palavra agora para o Paulo Baggio, né? Para ele, então, ele que acaba sendo, né, aqui dentro do nosso formato aqui, aquele profissional que muitas vezes está entre, né, os lados vendedor e comprador, né, e lidando exatamente com os diferentes nuances dessa relação dentro do universo do M&A. Eu queria passar a palavra para você, Paulo, fique à vontade. Obrigado. Acho que vale pontuar onde a advocacia de M&A se situa, né, num primeiro momento, porque o advogado ele representa interesses, né, de partes. Então eu posso falar tanto como advogado que represente o buy side, está comprando, como o sell side, a empresa, no caso que teria sido assessorada pela assessoria financeira ali na posição do Thiago, por exemplo. Ou mesmo, como em casos de não boutiques, aí estaremos falando de bancos, né, de investment banks, tudo isso, o Goldman Sachs, e tem o seu jurídico próprio, né, tem uma gestão gigantesca de cartas de mandato, e é a forma pela qual o jurídico, dentro da estrutura de um banco de investimento, teria que lidar com os incentivos que o assessor financeiro tem para fechar ou não o deal ali dentro. Eu não vou falar disso, eu acho que o que eu posso falar mais de experiência pessoal e profissional nesse aspecto do M&A é de uma advocacia que se preocupou tanto de um lado de vendedor como de comprador a avaliar a situação em que a empresa se encontra, né, na hora que está sendo comprado ou recebendo um investimento, e vou entrar um pouco mais nisso a fundo, para que a gente chegue lá na frente a um contrato que nada mais é do que um alinhamento de expectativas. E quando a gente fala de M&A na advocacia, é importante ter em mente que a gente não está falando de um único contrato, né? A gente vai falar do SPA, que é o Share Purchase Agreement, né? O contrato de compra e venda de participação societária. Muito antes disso, a gente já vai ter provavelmente assinado um acordo de confidencialidade entre as partes, para que elas tenham a possibilidade de trocar informações sem ter o risco disso vazar, né? E isso em operações maiores e isso em empresas maiores pode, inclusive, incorrer num crime, né, que é o de insider trading, que a gente tem que estar focando um pouco mais em middle market na nossa conversa, então não entra tanto nisso, mas ainda assim existe, né, essa noção de informação privilegiada, né? Você agir sem que com base numa informação sem que ela seja levada ao público e ela possa trazer algum tipo de efeito na transação com as ações dessa companhia, por exemplo. E esses contratos, a começar pelo NDA, depois você vai fazer um memorando de entendimento, um LOU, para sinalizar já a intenção de realizar essa operação, pela qual você vai formalizar uma série de questões, né, como que você vê essa operação se desenhando juridicamente, para lá na frente daí pensar nesse acordo, né, de compra e venda, e mesmo a implementação desse acordo, porque juridicamente a operação de M&A não acontece num estalar de dedos, não, acontece em fases. Então você tem esse namoro, as pessoas se aproximam, e mesmo para fechar, você tem uma série de condições pré-fechamento da operação. Então, por exemplo, você precisa obter uma série de licenças, eventualmente, ou fechar determinada filial. Essas são condições que vão depender negócio a negócio e que ocorrem em praticamente qualquer deal, né? Fora autorizações necessárias, o tempo que eventualmente um contrato leva para ser registrado em junta vai depender se é em papel normal, se é em assinatura virtual. E isso é uma coisa que a gente tem visto crescer bastante na pandemia, assim como tudo aquilo que é virtual, como Zoom, home office, tem visto fechamentos digitais, é até uma questão que tira um pouco aquele momento bom que é o da operação, que você assina o contrato, tira aquele peso, né? Tudo bem que vai ter a implementação, ela vai dar bastante trabalho depois, mas né, vocês fecharam, teve aperto de mãos, assinaram, e o prazer desse momento foi um pouco apertado agora, tiraram isso
dos advogados, né? E por que eu falo isso? Porque essa é uma parte importante, né? Os advogados atuam na empresa, especialmente pela parte do vendedor, analisando as entranhas da empresa-alvo, que vai ser vendida ou receber um investimento, para avaliar se aquilo que está sendo vendido existe de fato e de direito. Então, se a pessoa que está vendendo a sua participação é de fato quem detém, de fato quem é titular dessa participação, e isso em livros de sociedades anônimas acontece uma série de problemas, né? Você às vezes tem que buscar toda uma trilha de papéis, uma trilha documental prévia à operação para tentar entender em que momento o sócio acha que se encontra juridicamente e que a sociedade realmente está. E aí tem que ver, né, isso, fora buscar contingências, né, e essas contingências vão impactar tanto no preço, né, pelo qual o ativo, né, a participação societária vai ser adquirida, como na forma, né, que essas partes vão negociar. E essa due diligence, via de regra, quando você está falando de ativos físicos, por exemplo, você vai atrás de fábricas, tudo isso leva um determinado tempo, né? O mercado costuma impor ali seus 60 dias de due diligence, mas isso depende muito da operação, da escala que ela tem e do tipo de ativo, né, da empresa. Então, por exemplo, você está falando de uma empresa de tecnologia, você vai ter menos viagens e idas e vindas e site visits, mas ao mesmo tempo você vai ter uma auditoria de códigos, eventualmente, por conta da propriedade intelectual, muito mais robusta, né? Isso também leva o seu tempo. Mas isso tem que ser levado em conta. Por exemplo, a gente até chegou a ver em algumas situações em equi-hiring, né? Que é quando você, ao invés de contratar determinados membros da diretoria ou gerência de uma empresa, você compra a empresa, mas pela equipe dela, não necessariamente pelo ativo que está sendo desenvolvido ali. Também ganha um acréscimo de tempo nesse contexto de pandemia. Né? Mas o mais interessante foi que todo esse momento de pandemia, do ponto de vista da advocacia, trouxe uma série de riscos que ou já estavam sendo observados antes e que só se consolidaram, ou novos em absoluto. Né? Como, por exemplo, o Gabriel falou, né, da questão de sustentabilidade das empresas, né, o ESG, o Environmental, Social and Governance, worries que as empresas têm hoje em dia, e uma importância que o jurídico assume nesse momento é de ver se as métricas realmente que são impostas naquela empresa para cumprir, alcançar o sarrafo mínimo ali de sustentabilidade estão sendo cumpridas. Né? Isso vai existir tanto em contratos, ou como, por exemplo, você bater a meta que está presente numa série de contratos que estabelecem metas ambientais com aquilo que está sendo praticado, né? E aí isso, evidentemente, vai variar de mercado a mercado, setor a setor. Assim, outras preocupações têm surgido também, por exemplo, o grau de dependência que uma empresa tem numa cadeia de fornecimento local. A gente teve uma série de problemas, de interrupções e rupturas, né, com a pandemia, que independia eventualmente de alguma matéria-prima que vinha de outro lugar, esse lugar teve uma interrupção, não podia exportar ou importar bens de determinado lugar. Isso está sendo avaliado também. Isso que estava sendo falado bastante no começo, mas acho que da pandemia, mas tem sido ventilado bastante com preocupação entre os advogados, a verificação da existência ou não de um planejamento de continuidade da operação da empresa que está sendo comprada em momento de crise, se existe um plano, afinal, de pandemia, de guerra, questões assim, né? Aquilo que parecia mais inviável ou aleatória passa a fazer parte do dia a dia também. Acho que na mesma questão do ESG, da sustentabilidade, você vem falar aí de um ponto de vista mais reputacional, se você tem um standard mínimo de bem-estar de colaboradores, funcionários, prestadores de serviços sendo garantido, né, sendo suprido, isso é bastante importante. Cuidados sanitários também agora, mas sobretudo em operações maiores, né, que lidam com um pouco mais de gente. E algo que
é eterno no direito, que é a questão da força maior, né? Qual que é a amplitude que essas cláusulas têm, né? Que tipo de evento dos contratos já celebrados prévios à operação, essas cláusulas possuem. E aí, partindo para o lado do contrato, efetivamente, das cláusulas que vão governar essa relação, que eu acho que, sobretudo aquilo que tem sido mais tratado agora em termos de pandemia, M&A pós-pandêmico, e aí vale a pena até fazer aquela diferenciação aqui, que é pós-pandemia, né? A gente ainda está vivendo em quarentena, em alguma medida, mas o mercado está olhando lá para frente, né? Aquilo que vai ser buscado. Então, a gente, no jurídico, né, especialmente em operações maiores ou que envolvam aí, principalmente alguma disputa arbitral, existe uma certa paura, um certo medo quando se fala de earn-out, né? Porque você vai calcular o que é o earn-out, né? Uma cláusula que vai gerar, grosso modo, uma remuneração baseada naquilo que, né, como a empresa vai performar no futuro, né? Isso é uma delas, assim como a retenção de preço, né? Via de regra, a percentual que vai ser pago pela participação agora é um pouco menor no fechamento, depois isso se amplia, ou parcelamento, tem tudo isso. E o seguro também, que é algo que não existe muito no Brasil, de declarações de garantias, né? Declarações dadas pelo vendedor ao comprador, sendo seguradas por uma seguradora, efetivamente, e não por outros tipos de garantia, né? Isso já vinha crescendo lá fora e agora na crise, apesar de ainda ser um pouco caro, um produto caro, tem surgido.